Olá, pessoal, bom dia. Aliás, boa tarde. Como hoje eu não vou poder estar no horário da aula, e eu deixei essa gravação com a última prática sobre vetores. Então, no horário da aula, vocês assistem essa gravação e, caso tenha qualquer dúvida, pode me enviar via chat, que eu vou ficar olhando o chat, e tiro as dúvidas na hora. Se não ficar legal, a gente faz essa aula depois, novamente, não tem problema. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, hoje, essa seria a aula do dia 22/4, só que ela está sendo gravada. Eu vou compartilhar aqui meu conteúdo. Beleza. Então, está aí o conteúdo da prática 8, que é a prática sobre vetores, né? O que é um vetor? Um vetor, dentro do universo de programação, um vetor ou uma matriz é um sistema em que você armazena dados de uma forma que haja uma interação entre os dados. Um vetor, por exemplo, você armazena dados de uma forma linear. Então, você armazena, por exemplo, aqui um dado, aqui outro dado, e assim por diante. E todos esses dados aqui juntos, eles são referenciados com um só nome. Então, ele pode ser, por exemplo, dados. Então, todos esses dados, esses 5 pedaços de dados, eles são referenciados com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, aqui no programa, eu criei um desses vetores chamado notas. Então, ao invés dele se chamar dados, como eu tinha falado aqui, né, ele se chama notas. O tipo do vetor, então ele é um vetor. O tipo do vetor define qual é o tipo de cada um dos dados aqui. Então, se for int, significa que cada um desses carinhas aqui é int, né? Se for float, cada um dos carinhas é float. Nesse caso aqui é float, tá vendo? Ó, float, notas. Então, quando você declara um vetor, você declara assim, o tipo do vetor, que é o tipo de cada um desses carinhas, né? O nome, que é, nesse caso, notas, e aqui você coloca o tamanho do vetor. Por exemplo, 10. Então, isso significa que você vai ter 10 espaços para colocar dados, né? Você não precisa usar os 10, mas o fato é que você tem 10 espaçozinhos, né, para colocar valores float. E a gente imagina que foi usado o sistema de vetor por alguma razão, né? O programador usou o sistema de vetor por alguma razão, ou porque todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Então, por exemplo, nesse caso seriam suas notas ao longo do ano, elas podem estar armazenadas num vetor. É mais fácil armazenar as notas do ano num vetor do que armazenar em variáveis separadas. Porque se você armazena em variáveis separadas, você tem várias variáveis, né, com os dados, e quando você tem um vetor, você tem um local só com todos os dados juntos. Uma extensão do vetor é a matriz. A matriz é uma extensão do vetor. É quando você tem, por exemplo, é quando você tem
N por M posições onde você pode colocar, por exemplo, 3 vezes 4 posições onde você pode colocar dados. Então, você pode colocar dados aqui na posição, digamos, 1, 2, 3,1, ou você pode colocar aqui, né? Isso é uma extensão do vetor, certo? Se o vetor ele for, por exemplo, de 5 pedaços, e ele se chamar de 5 partes, né, de 5 elementos, e ele se chamar notas, se você quisesse referenciar a primeira nota, você se referencia como nota, e aí você usa o colchete, né? Você usa o colchete aqui para se referenciar a nota. A primeira nota é a nota de 0, né? E a última seria a nota 4. Existem linguagens que elas usam o índice do vetor, né? Que isso aqui dentro dos colchetes é o índice. Existem linguagens de programação que usam o índice de 1 a n, e linguagens de programação que usam o índice de 0 a n, né? De 0 a n menos 1, no caso, né? Então, o C usa de 0 a n menos 1. Então, esse cara aqui é o 0, esse cara aqui é o 4, e você tem 5 elementos, né? Então, se fosse n, né, seriam n elementos do 0 ao n menos 1. Isso é característica do C, né? Nem toda linguagem de programação é assim. Então, o que você pode fazer com vetores e com matrizes, né? Você pode fazer computações que têm a ver, a matriz tem a ver, ou o vetor tem a ver com o tipo de dado que você está selecionando. Então, por exemplo, você pode armazenar todas as notas do aluno num vetor. Pode fazer a média desse vetor. Mas você está sempre armazenando todas as notas ali. Se você quiser fazer a média, ou se você quiser comparar, saber se o aluno passou ou não, fazer qualquer computação, você tem todas as notas do aluno na mesma variável chamada notas, que na verdade é um vetor, né? de notas. O vetor, em inglês, normalmente a gente chama de array. E a matriz matrix, né? Mas, na verdade, todos os sistemas de armazenamento são array, né? Eles são vetores. Então, uma matriz também é um vetor, só que ele é armazenado com 2 índices, né? Um índice para x e outro para y. A matriz tem muita aplicação a imagens e vídeo. Imagem e vídeo são matrizes, né? E array também tem bastante aplicação. Áudio, por exemplo, é geralmente armazenado em array. Então, tem muitas aplicações possíveis que você pode fazer para esse sistema, né? E é muito mais inteligente do que você ficar armazenando um monte de variáveis. Aqui 5 variáveis, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. É muito mais legal você armazenar num vetor, porque você pode acessar o vetor, modificar o vetor de uma forma mais prática. Isso que a gente vai ver, então, aqui com o primeiro programa. No primeiro programa, a gente tem um vetor chamado notas, que foi iniciado, ele foi iniciado com o tamanho 5, né? Então, ele tem 5 notas possíveis, certo? Digamos que essas notas são as cinco avaliações que o aluno teve, né? Se você olhar, então, aqui, logo de cara, a gente faz um for, e esse for vai de 0 a 4. Por que ele vai de 0 a 4? Ele vai de 0 a 4 porque eu vou armazenar as notas do aluno, né, de 0 a 4. Então, eu vou armazenar as notas dos alunos com o scanf. E se você notar, o resultado do scanf
vai para notas de I, que é o índice do for. Então, o for vai repetir desde I igual a 0 até I igual a 4. E ele vai fazer, aliás, I menor que 4, né? E ele vai fazer, então, isso aqui para I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2 e assim por diante. Então, ele vai colocar o que eu estiver digitando, porque scanf é digitando do teclado, né? Ele vai colocar o que eu estiver digitando no notas de 0, notas de 1, notas de 2 e assim por diante. Então, eu vou executar o programa, você vai ver isso acontecendo. Olha lá, ele pede a nota, aí você vai dar a nota 10. Aí você pede a outra nota, 9. Você pede outra nota, 8. Você pede outra nota, 7. Aliás, se você vir aqui, ele só pediu 4 notas, né? Ele tinha que ter pedido 5. Isso aconteceu porque I menor que 4 devia ser I menor que 5. Vou botar I menor que 5, fica melhor para a gente. Então, vou executar de novo. Quando eu executar aqui de novo, ele vai pedir agora 5 notas. Então, 10, 10, 10, 10 e 9. Isso aqui que foi feito aqui, está aqui dentro desse for. Está dentro desse for. Tá? Certo? Então, ele está pedindo a nota 0, pedindo a nota 1, pedindo a nota 2, pedindo a nota 3, pedindo a nota 4. Depois que ele pede as notas, ele calcula a média. E como é que eu calculei a média aqui? Eu fiz outro for para acessar todas as notas, né? E eu fiz a média simplesmente somando um quinto, tinha que ser um quinto, não um quarto, né? Que são 5 notas agora. Somando cada nota dividindo por 5, que é a mesma coisa que você somar todas e dividir por 5, se você quisesse calcular a média. Se você quisesse calcular a média de 5 notas, você poderia somar a nota número 0, né, mais a nota número 1, e assim por diante, até a nota número 4, né, e dividir por 5. Mas isso aqui também é equivalente a você fazer N0 dividido por 5, mais N1 dividido por 5, e assim por diante, né? Até N4 dividido por 5. Então, foi isso que eu fiz aqui. Ó. Eu botei média igual a média, já que média inicia com 0, né? Média inicia com 0. Então, a média é igual a média mais a nota dividido por 5. Então, ele vai passar aqui na nota 0, na nota 1, na nota 2, na nota 3, na nota 4, e vai somar dividido por 5. Né? Então, ele vai calcular a média da nota. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou botar todas as notas iguais. E funcionou ainda bem, né? A nota é 10. Agora eu vou colocar as notas. Vou botar um 9, um 10, 9, um 10. Ele calculou aí. A gente pode ver se isso está certo, né? Olha lá. 10 mais 9 mais 10 mais 9 mais 10, 48 dividido por 5, 9,6, certinho. Ainda bem, né? Então, o interessante aqui desse programa é que você poderia fazer esse programa com variáveis nota 1, float, nota 1, nota 2, nota 3 e assim por diante, né? Só que ia deixar o seu programa mais complexo, especialmente se o número de notas fosse grande. Né? Se você tivesse, sei lá, 10 notas para você fazer a média, o programa ia ficar enorme. Né? E o programa fica igual se você tiver aqui 10 notas. Se você pegar aqui e trocar aqui tudo por 10, o programa vai ficar igualzinho, ó, do mesmo tamanho, só que agora ele tem 10 notas. Você vai entrar com 10 notas e ele vai fazer a média. Né? Então, é muito poderoso o sistema com vetores. Ele permite uma computação assim, de
de muitos dados, né, e com um for só, né? O mesmo for faz uma computação de muitos, muitos e muitos dados. Então, aqui eu mexi de 5 para 10 e ficou o mesmo tamanho de programa, né? O mesmo programa, basicamente. Não modificou nada. O esquema do funcionamento do vetor é o for, né? O for é o esquema principal, porque o for, ele vai, né? Como é que funciona o for? Então, por exemplo, aqui, como é que funciona esse for aqui, né? Então, você tem esse for aqui, certo? Esse for aqui, ele vai ser repetido para i igual a 0, para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3 e assim por diante até i igual a 10, né? Aliás, desculpa, até i igual a 9. Já que o for aqui é menor que 10, né? Menor que 10, então ele vai só até 9. Então ele vai somar a nota 0 dividido por 10, a nota de 0, que é a primeira nota, né? Então ele vai somar, depois ele vai somar a nota de 1 dividido por 10 e assim por diante. Então, esse média aqui está aqui como um acumulador, né? Ele vai somando as notas todas dividido por 10. Né? Então, por exemplo, se todas as notas forem 10, a média vai ficar 10 dividido por 10, 1. Quando passar aqui de novo, para i igual a 2, né? Então, se todas as notas forem 10, todas as notas sendo 10, quando chega aqui, ele soma 1, que é 10 dividido por 10. Quando chega aqui, ele soma mais 1. E assim por diante, ele vai somando 1, em média, até chegar aqui que ele soma 1 de novo. Ele soma 1 10 vezes, ou seja, a média é 10. Né? Se você tiver todas as notas 10, a média é 10. Cada nota vai somando 1, né, no resultado final. Você também poderia somar todas as notas e dividir por 10. Né? Dá na mesma. A gente pode fazer isso aqui também. Você pode somar todas as notas. Né? A média é igual a média dividido por 10. Então, é a mesma coisa. Né? Só apagar. O programa vai ficar igualzinho. Né? Lógico, você tira tudo 10, então a média é 10. É interessante, né? Você tem aqui um programa que é igual para qualquer número de notas. Você não precisou declarar mais variáveis, você simplesmente aumentou o tamanho do vetor. Esse segundo programa também é bastante legal, que ele é um programa que ele gera os números da Mega Sena. Ele gera os 6 números da Mega Sena. O interessante dele é que ele usa números aleatórios. Né? Ele usa números aleatórios. Quem já jogou Mega Sena, não sei se vocês já jogaram, mas o esquema da Mega Sena é você acertar os 6 números, né? Por isso Sena, né? Os 6 números de 0 a 59. Não, desculpa, de 0 a 59. De 0 a 59. Eu acho que é. Mas, bom, você tem que acertar. Então, por exemplo, 1, 5, 7, 12, 22 e 33. Então, esses podem ser os números que da Mega Sena no próximo concurso. Se for, a gente está rico, né? Se alguém jogar, a gente está rico. Mas se você acertar, você ganha o prêmio lá, não sei quantos milhões. E o que a gente vai fazer aqui é colocar o computador para gerar uma sequência possível, uma das sequências possíveis, como se o computador fosse sortear a nossa Mega Sena. Né? Eu vou executar o programa para mostrar ele funcionando. Então tá lá. Esses são os números da Mega Sena: 52, 60, 45, 33, 43 e 27. Provavelmente não, né? É muito improvável que sejam esses exatos números da Mega Sena. A gente
pode olhar aqui quais são os números. O último sorteio, não são esses, né? Teria que dar muita sorte de ser exatamente esse aqui. Sorte não, né? Porque eu não joguei, então não daria sorte para nada. Mas, então, como é que o programa funciona? Primeiro, ele declara um vetor com, aqui no caso eu botei 6 posições, eu podia ter botado 5 posições, e como ele vai de 0 a 5, ele teria 6 posições, né? Aliás, não, desculpa, tá certo, 6. 6 posições, 6 números. Bom, é de 0 a 5, né? Tá certo. E aí, o que ele faz? Ele faz um for, onde ele preenche Mega Sena de I, ou seja, ele preenche o 0, preenche o 1, preenche o 2, preenche o 3, o 4, o 5, que ele vai de 0 a 6. Então, de 0 a 5, no caso, né? De 0 até menor que 6, ou seja, de 0 a 5. Como é que ele preenche isso aqui? Ele preenche com a variável, com a função rand. A função rand no C, ela cria um número aleatório entre 0 e 1. Né? Um número aleatório entre 0 e 1. E como eu uso esse porcento aqui, porcento e 60, então eu crio um número aleatório, né? Porque isso aqui é resto da divisão por 60. Então eu crio um número aleatório cujo resto pode estar entre 0 e 59. Né? Então isso daqui é resto da divisão, certo? Essa é a forma mais fácil de você criar números aleatórios com o tamanho que você quiser. Porque se você pega um número e divide por 50, por exemplo, o resto pode ser desde 0, ou seja, a divisão inteira, até 1 a menos, né? Até 49. Então, aqui é o que vai acontecer aqui, vai ficar entre 0 e 59. Eu somo mais 1, porque, na verdade, a Mega Sena é de 1 a 60, não tem 0, não. Não tem 0, não. É de 1 a 60. Eu acho que é. Vou até olhar aqui. Mega Sena. Para olhar aqui os números da Mega Sena. Vamos olhar aqui uma imagem de uma Mega Sena. Olha lá, de 1 a 60, tá vendo? De 1 a 60. Então, é por isso que eu somei aqui 1 mais 1, porque se isso aqui é o resto da divisão por 60. Então, o resto da divisão por 60 pode ser desde uma divisão exata, ou seja, 0, até uma divisão que sobra, que tem o resto 59. Então, se eu somo 1, fica entre 1 e 60, que é exatamente o que eu queria. Né? Então, aqui ele gera os números, cada vez que você colocar, ele vai gerar números aleatórios diferentes. Ó, 57, 22, 3. Né? Cada vez aqui os números são diferentes. Ó. Viu? Normalmente eles não, a Caixa Econômica ela divulga na ordem numérica, né? Para ficar mais fácil de você conferir. Mas aqui eu não tenho ordem numérica, não. Não tem ordem crescente, não. Tá no jeito que ele foi gerado. Né? Isso aqui poderia servir como o sorteio da Mega Sena, né? Porque ele é aleatório e é um aleatório que é controlado pelo computador. Como é que o computador, a gente pode pensar, pode perguntar também como que o computador consegue chegar a um número aleatório, né? Como é que o computador consegue gerar números aleatórios? E a forma do computador gerar números aleatórios é através de uma função aleatória. Essa função aqui, ela normalmente faz alguma computação e ela gera uma sequência de números que, na prática, é difícil de perceber ou impossível de perceber que existe algum tipo de ordem, né? Então, 1, 5, 7, 8, 1, 1, 1, 3, 7, 2, 0, 1, 2. Então, essa função, ela normalmente, essa função aleatória, né?
ela gera uma sequência que não possui uma ordem, mas ele tem um problema, ela gera sempre a mesma sequência, né? Então, para deixar a sequência realmente aleatória, eu inicio o acesso à função com um número que eu sei que é aleatório garantidamente. Geralmente, isso aqui é a data do dia, ou o horário do dia, ou a hora do dia. E como cada dia, cada vez que você abrir o programa vai ter uma hora diferente, né? Você combina data e hora para gerar o primeiro valor da sequência. O primeiro valor da sequência a gente chama de semente. Semente ou seed em inglês, né? Que é a semente aleatória que vai gerar a sequência de números, né, que vai ser aplicada à função aleatória aqui. Normalmente a função aleatória, as funções aleatórias mais famosas, elas são funções de divisão, onde você tem o resto da divisão, né? Outra função aleatória bastante comum é aplicar seno e cosseno, porque seno e cosseno gera um valor bastante aleatório, né? Outra possibilidade, além de seno e cosseno, é você pegar uma exponencial, tá? E a partir do cálculo da exponencial, você pegar só alguns bits do cálculo da exponencial. Então, isso aqui vai gerar 32 bits, então você pega só 8 bits. E você pega os menos significativos. Então, o número fica bem maluco e bem difícil de controlar. O importante é que essa função aqui, aliás, é chamada função pseudo-aleatória, né? Função pseudo-aleatória, porque ela não é aleatória de verdade, né? Não tem como ser, não existe número aleatório de verdade. Então, ele é uma função pseudo-aleatória e que o fato é que ela é maluco o suficiente para que você não perceba que existe uma repetição, né? Números irracionais também são legais para isso, porque os números irracionais não têm uma divisão, um padrão, né? Então, por isso, usar exponencial é legal, também é legal usar divisões, senos, são bons funções aleatórias. Mas a função pseudo-aleatória não adianta nada se você sempre usar a mesma semente. Se você sempre usar a mesma semente, não adianta nada. Então, Minecraft, por exemplo, assim que você entra, ele usa os números aleatórios para gerar o terreno. Então, você pode trocar a semente aleatória e se você guardar a semente aleatória, você consegue gerar sempre o mesmo mundo no Minecraft, né? E vários outros jogos funcionam de forma semelhante. Aqui, é, a, essa linha aqui, ó, srand, de timer, é a que inicializa a semente seed, ele inicializa a semente aleatória. Então, se eu tirar isso aqui, os números vão ficar iguais. Olha lá, 42, 48, 35. Né? Tá dando sempre igual, ó, 42, 48, 35. Tá dando sempre igual. Os números são aleatórios, mas eles vão ser sempre iguais todas as vezes, o que acaba não servindo para nada, né? Então, se você deixa aqui essa linha aqui, né, ele sempre inicia os números com a semente aleatória. Então, vai ser sempre diferente. Ó, 44, 38. Executa de novo, 3, 13. Executa de novo, 16, 30. Então, cada vez que você executa é diferente. Números aleatórios são muito úteis para muita coisa. Números aleatórios podem servir, por exemplo, para gerar diferentes tipos de jogo, né? Para gerar diferentes tipos de chave de acesso, né? Então, o Chrome, por exemplo, sempre que você entra num site novo, ele gera uma sequência aleatória e te oferece para ser a sua senha, né? E dizem que é uma senha muito forte, porque ela é puramente aleatória, fica difícil de você descobrir, né?
Números aleatórios são usados também na mineração, mineração de moedas, criptomoedas, né? Você vai gerando números aleatórios até encontrar a chave que, uh, que quebra a criptografia, né? E que autoriza a compra ou venda da criptomoeda. E tem muitas e muitas formas de utilizar números aleatórios, é bastante útil, né? E nesse caso aqui eu estou combinando os números aleatórios com o vetor. Então você tem um vetor de números aleatórios que pode também ter bastante utilidade em matemática, né? Vamos para o último programa. Já vemos a Mega Sena. Esse programa aqui não é muito tão legal assim, não, mas eu vou colocar que é é só para mostrar a matriz, né? Ele é para calcular determinante. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas se você tem uma matriz 2 por 2, você tem uma matriz 2 por 2, x, y, z, w. Existe um cálculo que você faz que é bastante útil em várias áreas de matemática, que é o determinante, né? Ele está até aqui, ó. Ele é 0, 0 vezes 1, 1, que é 0, 0 vezes 1 é x vezes w, menos z vezes y. Então, o cálculo de determinante ele é útil para calcular sistemas, né? Para encontrar resultados de sistemas de matrizes, você usa o determinante. Esse programa é mais matemático, né? É só para mostrar como é que a matriz funciona. Você entra, então, com os valores dos elementos e ele calcula o determinante, que nesse caso aqui deu 0. Então, aqui, muito interessante, é que você tem um for duplo, né? Então, o for duplo é um for dentro do for. Então, o que está aqui dentro, está aqui, ele vai ser executado para todos os valores de I e para todos os valores de J. Né? Para todos os valores de I e para todos os valores de J. Então, ele vai fazer um scanf e vai iniciar a matriz MIJ. Ou seja, ele vai entrar com todos os valores 2 por 2, né? Quem definiu 2 por 2 são os for aqui, ó, 2 por 2. Né? Matriz é muito útil em matemática, né? E também é muito útil em processamento de imagem. Processamento de imagem nada mais é que um processamento dentro de uma matriz. O determinante é útil em matemática, mas aqui não é tão divertido assim. O único esquema é você calcular 0, 0, que é x, vezes 0, 0, que é x, vezes w. Então, cadê? Ok, aqui. Então, 0, 0, que é x, vezes w, que é 1, 1, 1, 1, menos 0, 1, que é o z, 1, 0, que é o y. Então, isso daqui é chamado determinante. E determinante da matriz ele tem várias aplicações matemáticas. Se vocês já viram isso em matemática, vocês vão reconhecer. Determinante, eu sei o que é. Mas se vocês não viram, não vai servir para nada. Isso aqui vai ser só uma coisa sem utilidade. Né? Mas é isso. Então, é isso aí. Vimos, então, como é que funciona o vetor e como é que você preenche um vetor e como é que você preenche uma matriz também. Né? Então, você tem aqui vetores, matrizes e números aleatórios, mais ou menos na mesma prática, certo? Então, eu vou terminar então a nossa aula por aqui e dentro em breve eu vou passar um trabalho para ser a nota da terceira
do terceiro trimestre. Tá? Dentro em breve eu vou fazer isso. Mas a nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida sobre essa prática, me envia via chat no Teams. A prática é a prática 8 de vetores que está na apostila. Eu vou botar aqui no chat. Vou botar aqui no chat. E é isso aí, pessoal. Vou terminar por aqui. Até mais.